Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é coisas que se beneficiam com o caos. Hoje a gente encerra essa série baseada no livro do Zhuangzi, justamente pela última história do último capítulo da primeira parte do livro. O tema é sobre processos confusos e o cálculo que existe nesse caos todo que às vezes a vida parece ser. Bora lá? Shu é o imperador do Mar do Sul, Hu, o imperador do Mar do Norte, e Huanduan, o imperador do Império do Meio. Shu, juntamente com Hu, foram até o império de Huanduan e o imperador do Meio os recebeu com muita hospitalidade e os tratou muito bem. Então, os imperadores visitantes decidiram recompensar a boa virtude hospitaleira do seu anfitrião e disseram: todos os seres humanos têm 7 furos que usam para enxergar, ouvir, comer e respirar. Huanduan, porém, não tem nenhum. Vamos presenteá-lo com isso. Então os 2 imperadores que estavam visitando começaram a furar o seu anfitrião. 1 furo por dia, até que no 7º dia, Huanduan morreu. Essa história não é uma das mais simples de ser analisada do livro de Zhuangzi. Ela tem várias camadas filosóficas. Ela está bem ali no finalzinho do que é considerada a primeira parte do livro de Zhuangzi, ou seja, não só o fim de um capítulo, é com essa história que o autor conclui uma linha de pensamentos que envolvem o papel da filosofia taoísta nesse mundo confuso. Filosofia essa que também era bastante confusa na época para muita gente. Então, antes de mais nada, eu quero que você tenha uma informação sobre essa história que qualquer leitor chinês teria ao ouvi-la pela primeira vez. E a informação é a seguinte: os nomes dos imperadores têm significados específicos. O imperador do Mar do Sul se chama Shu e o imperador do Mar do Norte se chama Hu. E o interessante é que, tanto separadas quanto juntas, essas 2 palavras significam de repente ou rapidamente. Então, na frase em mandarim, ele se aproximou rapidamente, a gente diria ele se aproximou Shu. E esse significado dos nomes dos imperadores visitantes tem algumas implicações importantes para a gente entender a história. Outro nome com significado é o nome do imperador do Império do Meio, o Huanduan, que significa caos. A palavra Huanduan aparece no mito da criação segundo os chineses. Então, o céu e a terra eram o caos, como o ovo de uma galinha. E o importante a ser falado aqui é que caos, ou Huanduan, não traz conotação ruim alguma. A ideia de um estado primitivo da matéria, onde a ordem dos fatos era simplesmente diferente do que é hoje. Caos seria um processo difícil de ser entendido, mas um processo que está indo a algum lugar, ou está criando alguma coisa. Caos seria a ausência da separação entre opostos, coisa que o Yin e o Yang se encarregaram de fazer depois. Caos significa que o mundo não é antagônico, mas unificado, uma pré-forma de existência do universo, tão natural quanto a que temos hoje. Mas bem, os imperadores que vieram visitar Huanduan, presenteando ele com furos no corpo, representam o tempo, ou até mesmo a antecipação do tempo. A preocupação em mudar o estado das coisas no menor intervalo de tempo possível. E não só isso, eles vieram de todos os lugares. Norte e sul, na tradição chinesa antiga, trazem a dimensão de espaço, de cima e embaixo, simbolizando tudo que existe. Esses 2 imperadores, enxergando o caos como ele era, quiseram presenteá-lo com ordem. Mas não qualquer ordem. Inspirados em um modelo já existente de como as coisas deveriam ser,
universalizaram então os conceitos e os transformaram em regras. Se todos tinham a ordem como nós a enxergamos, por que o caos não tem? E o que os furos simbolizam aqui? Olhos, boca, nariz e ouvidos, cada um naturalmente responsável por alguma coisa. A gente só enxerga, respira, escuta e fala com cada um desses furos exercendo perfeitamente a sua vocação. Muito do que traz ordem para as nossas vidas vem das percepções que temos e nós só percebemos o mundo através desses sensos. O grande problema, talvez, dessa história seja o fato de que os dois imperadores não perceberam que o caos simplesmente não precisava de ordem. Pelo menos não dessa ordem. E pelo menos não no momento em que eles queriam que essa ordem fosse estabelecida. O caos em si, na verdade, é um tipo de ordem e não o oposto dela. O imperador da Terra do Meio, Huanduan, ele era conhecido por ser um homem hospitaleiro, gentil, que tratava bem os visitantes com banquetes e música. E ele nunca precisou se ordenar ao padrão dos reinos de fora para ser uma boa companhia. Ele era simplesmente uma existência cuja ordem era diferente. Claro que os imperadores não fizeram por mal, jamais. Eles queriam retribuir a generosidade de Huanduan, deixando ele mais parecido com eles e com o resto do mundo. É como a gente faz com a natureza, por exemplo. Talvez solta e largada por si só, tudo cresce demais, empilha demais, perde a estética paisagista que nós tanto gostamos. Então a gente vai lá e entra e corta, amarra, arranca, separa, redistribui, conserta a floresta que, desprovida do conselho e da opinião humana, vira uma desordem completa. Parecido também com o que a gente faz com seres humanos. A gente trata pessoas como terras inóspitas a serem conquistadas, exploradas, remexidas e ordenadas respeitando a nossa cartilha de ordem. E não só isso, o método usado é o da pressa, da agilidade. A sociedade que debita com o tempo para receber em dinheiro não pode se curvar à lentidão de processos naturais de organizações diferentes das nossas. O tempo e o espaço se tornam os juízes do universo aqui. O caos de Huanduan nunca foi olhado objetivamente, mas sim ou com a vontade de recompensá-lo ou por pura comparação. Se todo mundo tem, por que você também não se encaixa? A ideia dos imperadores é que faltam coisas em Huanduan. Mas Huanduan não achava isso, e na verdade acabou morrendo sem nem dar opinião, até porque a linguagem que ele falava era diferente dos outros dois imperadores e talvez, mesmo com o furo da boca, ele nunca tenha aprendido realmente a falar e a se comunicar como os outros imperadores. Bom, enquanto eu escrevia o roteiro desse episódio, eu passei por uma livraria e vi um livro na vitrine chamado Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb, Prêmio Nobel de Economia. Logo embaixo do título tinha uma frase: Coisas que se beneficiam com o caos, que inspirou o título do episódio de hoje. E aí eu comecei a me perguntar o que se beneficia com o caos? Quem é que se beneficia com o caos? E bem, a questão é que se beneficia com o caos não quem quer ordená-lo a todo custo o mais rápido possível. Como uma forma natural das coisas, todo caos existe em suas próprias regras. Exatamente como a cantora Lorde diz em sua música Glory and Gore. Existe cálculo em todo caos. Você pode não ver a ordem, mas todo Huanduan existe de acordo com a sua. Se você fosse espiar os 100 primeiros milhões de anos após o Big Bang, a imagem caótica te levaria a acreditar que nada de bom poderia sair dali, jamais. E se você interferisse no processo, talvez por puro efeito borboleta, você nem existiria hoje e nem estaria aqui ouvindo esse podcast. Todo caos é um processo calculado de existência que se auto-beneficia.
A fragilidade humana fica exposta quando a gente tenta controlar esse processo no laboratório da nossa mente, ao invés de sentar e esperar. Talvez até se fundir a ele, nos tornando parte da linda bagunça de existir. Zhuangzi, aqui, no final dessa parte do seu livro, ironiza toda a classe política e religiosa da época que queria resolver problemas criando mais problemas. Pária da sociedade, polêmico no meio dos próprios pensadores taoístas da época, cai sobre Zhuangzi o título que Cristo concederia anos depois no Monte Sinai. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza que contempla tanto a percepção da limitação do homem em frente do desconhecido, quanto a total aceitação da incapacidade de mudar alguma coisa. É sobre essas pessoas que sentam e esperam que alguns processos caóticos beneficiam. Eu vou ler um parágrafo tirado do prólogo do livro do Nassim Nicholas Taleb para terminar esse episódio. Abre aspas. Como amar o vento? O vento apaga a vela e energiza o fogo. O mesmo vale para a aleatoriedade, a incerteza, o caos. Você quer usá-los, não esconder-se deles. Você quer ser o fogo que almeja o vento. Isso sintetiza a atitude inquieta deste autor diante da aleatoriedade e da incerteza. Nós não queremos apenas sobreviver à incerteza, a quase perder-se nela. Fecha aspas. O caos só beneficia quem não quer atropelar o processo. De que forma? Unindo-se a ele. A antifragilidade que Taleb fala no livro dele é o atributo de todos os sistemas naturais e complexos que sobreviveram. E privar esses sistemas de volatilidade e aleatoriedade e estressores os danifica. Eles enfraquecerão, morrerão ou implodirão, como aconteceu com Huan-Duan. Como viver, então, tranquilamente em um mundo que eu não compreendo? Bom, com certeza não será eliminando a aleatoriedade e a volatilidade desse mundo. Ainda nas palavras de Taleb, quem busca a ordem chega à pseudo-ordem. Só se obtém algum grau de ordem e controle quem aceita a aleatoriedade. Os dois imperadores visitantes, na vontade de querer mudar Huan-Duan e ordená-lo de acordo com eles mesmos, perderam aí a companhia, um grande hospitaleiro, uma grande casa, grandes banquetes, grandes músicas, grandes oportunidades. Tudo é imprevisível, então mantenha a calma, não vire a ampulheta cedo demais sobre a mesa de caos nenhum. Nenhum caos nunca vai se curvar à sua pressa. E aqui, nesse caso, menos é mais e geralmente mais eficaz também. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast do Bienal do Livro. Eu demorei 3 semanas para terminar esse episódio, 3 semanas caóticas. E ele só ficou pronto quando eu decidi, há 3 semanas atrás, que eu não teria pressa para escrevê-lo. O Bienal é parceiro da Aboio. A Aboio é uma revista multimídia e produtora independente. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo que eles fazem e fiquem ligados também nas redes sociais da Aboio, nas redes sociais do Bienal do Livro, no Instagram @Bienal do Livro, e a gente se vê no próximo episódio.